A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um EBD no Essência, aleluias, onde nós estaremos aqui estudando, a palavra de Deus, aonde nós estaremos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada instante, com lições maravilhosas em nome de Jesus, toda semana uma lição nova, baseado aí nessa revista das lições bíblicas CPAD, que é uma revista que eu super recomendo, aprendi bastante desde o iniciozinho, da minha fé, em nome de Jesus, e realmente extrai lições da palavra de Deus que não distorcem a Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando que se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm o mesmo intuito que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você também sentir no coração, você pode se tornar um membro do canal. Eu vou deixar aqui um vídeo, depois, com ensinando como é que se torna um membro, ou se você quer dar uma oferta separada, a gente também vai colocar o QR Code. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas lembrando que isso é se você sentir no coração. Nós não fazemos a obra de Deus para que seja arrecadado dinheiro, mas é porque a gente precisa investir para melhorar no equipamento, melhorar nos objetos, que a gente vai ter que ter para melhoria do canal. Amém? Em nome de Jesus. E também lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu testemunho, você pode deixar alguma dúvida que ficar concernente à lição, que depois nós estaremos respondendo, dependendo da dúvida, poderá ser feito até um vídeo para responder as questões, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para a nossa lição de hoje, que hoje está tremenda, está falando de um assunto, nossa, que eu vivo esse assunto quase que, podemos dizer que diariamente, porque estarmos vivos, estarmos prontos perante um mundo tão difícil, realmente tem a bênção de Deus sobre nossas vidas, amém? Nós estamos estudando sobre as promessas de Deus e hoje nós vamos para a lição número 6. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, que fala a promessa de cura divina. Você vai aprender hoje a respeito de realmente se cura divina existe, se realmente tem fundamento bíblico, se Jesus ainda realiza, né? Mas nós veremos que sim, que Jesus realiza em nome de Jesus. Amém? Nós agora vamos para o nosso texto áureo que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido. Aleluia, isso está em Isaías 53, 4, e nos descreve Jesus ali no caminho do Calvário. Muitas vezes, algumas pessoas, algo que eu queria comentar com vocês, acham que nesse texto de Isaías 53 descreve a aparência de Jesus, como Jesus era. Na realidade, Isaías 53 está descrevendo Jesus no caminho do Calvário. Jesus, ele foi desfigurado por nossa causa, ele levou muitos açoites, ele levou pancadas, aliás, fora a coroa de espinhos na cabeça, E tudo isso por Jesus estar em carne, ser carne como eu, como você, Obviamente, a sua carne reagiu a esses flagelos, por assim dizer. E realmente ele ficou sem beleza, sem formosura, sem que ninguém desejasse, porque estava realmente numa condição muito difícil, por assim dizer. Mas nós temos que lembrar que essa condição era a minha, era a sua condição. Mas ele resolveu se entregar para que nós tivéssemos vida, para que nós não tivéssemos que passar pelos açoites, para que nós não tivéssemos que usar uma coroa de espinho. Jesus, ele usou a coroa de espinho que era nossa e colocou na nossa cabeça a coroa de herdeiros de Deus, herdeiros dos céus, co-herdeiros com ele, em nome de Jesus. Não troque a sua coroa por nada, porque o que realmente estava nos esperando era uma coroa de espinhos, eram dores, eram flagelos, mas que Jesus, ele na cruz, pagou o preço
do meu, do seu, do nosso pecado. Em nome de Jesus, então, vamos valorizar, né, o que o nosso Deus tem feito por nós, em nome de Jesus. A salvação, ela é gratuita, mas ela não foi de graça. Teve um preço muito alto que foi pago para que o seu pecado, ele fosse apagado, ele fosse aniquilado. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agora para a verdade prática. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui você vê uma afirmação dessa, você pode até declarar assim: mas irmã, peraí, e quantas doenças que tem no mundo? E por que Jesus não cura todo mundo? É exatamente isso que a gente vai ver na lição de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para os objetivos da lição. Primeiro objetivo: explicar biblicamente as promessas da cura divina. Segundo, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E o terceiro e último, conscientizar de que Cristo cura sim. Se hoje vocês estão aqui ouvindo a minha voz, se hoje eu estou aqui gravando esse vídeo, é glorificado seja o nome de Jesus, porque ele manifestou essa cura na minha vida. Se você já é um inscrito do canal, já ouviu várias vezes eu dando testemunho da enfermidade que eu passei, e os médicos não explicavam, e por mais que eu tomasse medicamentos caríssimos, eles não surtiam efeito. E de repente, no momento que Deus ele toca meu coração através da palavra, eu busco, eu adquiro a fé e ali eu sou curada em nome de Jesus. Mas vamos ver isso mais lá na frente. Amém? Em nome de Jesus, vamos aqui. Aqui são os tópicos, né, da lição. A promessa de cura divina. Primeiro tópico, a promessa da cura bíblica da cura divina. A gente vai ver onde é que está na Bíblia, que diz, realmente essa cura divina está na Bíblia, isso não é crendice, não é história inventada? Vamos ver hoje. A origem e consequência das doenças no mundo. Por que, que o povo é tão doente? Por que, que tem tanta doença? Por que, que tem tanto flagelo? É isso que a gente vai aprender hoje. Amém? E o último, Jesus Cristo cura sim. Amém? Glória a Deus. O primeiro tópico, né? Aliás, nós vamos agora para a leitura bíblica em classe, que hoje está em três, né, textos, que é Isaías 53, do 1 ao 5, Mateus 8, 14 a 17 e Tiago, capítulo 5, 14 e 15. Vamos ler primeiro aqui Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o próximo tópico. Aliás, próxima leitura, Mateus 8, do 14 ao 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Aleluias.
Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Né? Que palavras tremendas, que nós devemos sempre tê-las conosco, para que possamos nos lembrar do poder do nosso Deus, do que o Senhor ele tem feito nas nossas vidas e do que e o que ele tem preparado para cada um de nós, né? Muitas vezes em nossas vidas nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelos momentos e nos esquecemos que temos um Deus que tem o poder para suprir todas as nossas necessidades. Amém? A introdução nos diz: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que, no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Aleluias, glória a Deus. Tem até um hino da harpa cristã, né? Que é o número 7, que declara, né? Cristo cura sim. Ele livra e nos liberta de todas as nossas dores. Amém? Vamos agora ver cada um dos tópicos em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro tópico que nos diz a promessa bíblica da cura divina. Aleluias. A profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías 53, do 1 ao 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto o sofrimento físico quanto o espiritual. E por isso a obra da salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Mateus 8:17. Por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura. O poder de Jesus, que é derramado, deliberado sobre nossas vidas, abrange todas as áreas que nós temos, tanto as carnais quanto as espirituais. Ele age em nossa vida plenamente. Você vê que tem uma citação da Bíblia Sagrada que diz que Deus ele quer se revelar a nós com toda a plenitude. Porque ele quer nos mostrar a profundeza, ele quer mostrar a largura, ele quer mostrar a altura, ele quer nos mostrar tudo e revelar realmente qual é o plano que ele tem para nossas vidas. Mas, como na lição anterior que nós já tivemos aqui, nós sabemos que para tomarmos posse da bênção de Deus, da promessa de Deus sobre a nossa vida, existem promessas que elas são o quê? Circunstanciais, elas são depende das suas decisões, né? Não depende de você. Ah, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, pronto, eu já vou para o céu. Não, não é desse jeito. Você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de comunhão com Deus, você precisa ter conhecimento da palavra do Senhor, porque tudo isso vai gerar no nosso coração a fé necessária para justamente continuarmos como salvos e também para termos as nossas enfermidades curadas em nome de Jesus. Né? Essa promessa ela é derramada sobre nossas vidas, cumprindo a profecia de Isaías 53. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé que vai se cumprir em nossa vida, cada uma dessas promessas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 e 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe os endemoniados e enfermos e expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma:
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Amém? Nós vamos ver no próximo tópico como foi que as enfermidades chegaram no mundo e por que que Isaías declarou, né, essa profecia. Nós temos que entender a palavra de Deus quando ela nos revela as coisas. É por isso que não basta nós lermos a palavra, nós precisamos nos aprofundar nela. Nós precisamos ter o conhecimento do que realmente ela está querendo dizer. Então, se você pega esse versículo aqui de Mateus, vá ler todo Mateus 8, vá ler todo o episódio de Isaías 53, para que você realmente venha se aprofundar nas promessas que Deus está dizendo para mim e para a sua vida. Isaías 53, ele traz uma declaração de cura. Por quê? Porque aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que vivem na presença do Senhor, eles serão abençoados por Cristo e terão a sua vida ali totalmente restaurada, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas ainda vem na sua questão, mas irmã, por que que muito crente fiel adoece e até morre pelas enfermidades? É o que a gente vai ver lá na frente, em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui, próximo subtópico. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Tiago 5, 14 e 15. Assim cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Aqui é um ponto aonde se fala dos presbíteros da igreja, né? Os ministros de Deus, qualquer homem de Deus, mulher de Deus, que estejam ali aptos para estar orando. Porque se teve uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, no início da minha fé, foi que o pastor ele dizia assim para a gente: olha, cuidado, não coloque a mão sobre a cabeça de ninguém para orar se você não estiver preparado. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos um canal com o céu. Então, para que aquela enfermidade ela fosse destruída da vida daquela pessoa por quem você está orando, ela passa por você para ir até o céu. Por que que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados? Porque ao clamarmos por Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, o que que acontece? Nós somos lavados em Cristo, nós somos curados em Cristo. Então, não é qualquer pessoa chegar e tacar a mão na cabeça do outro: eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Cuidado, esteja preparado, porque você não sabe se aquilo que está naquela pessoa é realmente uma enfermidade, se é um espírito de enfermidade, o que que é, se é uma maldição hereditária. Então, nós temos que estar preparados. Então, os ministros de Deus, eles precisam sempre se encontrar preparados. Para quê? Para que a obra do Senhor se consume na vida deles. Porque é profético, é bíblico você pegar o óleo, ungir a pessoa e a pessoa ser abençoada, né? E aquele óleo, ele agir como sangue de Cristo na vida da pessoa, curando, purificando, restaurando, selando. Existem pessoas que não creem, meus irmãos, na unção do óleo para selo. Mas a unção do óleo é uma unção seladora, é uma unção purificadora, é uma unção restauradora. O óleo, o azeite consagrado a Deus, ele tem um poder extraordinário, porque a partir daquele momento, assim como na Santa Ceia, o vinho e o pão não são mais vinho e pão, mas são carne e corpo de Cristo. O azeite, ele não é apenas o azeite, mas ele é o fogo que vai consumir, que vai destruir o pecado, em nome de Jesus, e vai restaurar a pessoa. Amém? Então, quando está alguém doente, irmã, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou doente. Não, você tem que ir para a igreja. Vai chegar lá, peça a oração. Se você não tem fé para que você ore e fique curada,
chame o pastor da igreja, chame os presbíteros, vá para a igreja, porque eles irão orar em você e você irá ficar curada. Mas existe novamente a questão, irmã, eu já fui e tal, por que, que eu não fiquei curada? Por que, que realmente eu não me apossei daquilo? A gente vai ver lá na frente. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, porque eu não quero ficar assim muito tempo em algum tópico. Amém? Sendo que as mesmas assuntos a gente vai falar no último tópico, em nome de Jesus, tá bom? Aleluias. Vamos agora para o próximo tópico, que fala origem e consequência das doenças no mundo. Aleluias. Glória a Deus. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e as suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentado no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário. Pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Às vezes, não é o seu pecado, mas é o pecado das pessoas, o pecado do mundo. Nós vemos na história da criação que quando Adão e Eva eles pecam, eles saem do paraíso. E ao saírem, ao serem expulsos do paraíso, estava sobre eles ali já a condenação, né, de terem desobedecido a Deus e por conta disso terem permitido o pecado entrar na vida deles e o salário do pecado é a morte. Então nós vemos que as doenças, as enfermidades, elas entraram no mundo através da desobediência de Adão e Eva. E hoje o pecado continua no mundo por causa, muitas vezes, das nossas desobediências, da desobediência dos outros que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Por quê? Porque é uma consequência. São pessoas abrindo brecha para que coisas aconteçam. E essas coisas que acontecem geram essas enfermidades, geram dores, geram momentos difíceis, geram sofrimento na humanidade. Amém? Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós iremos ver a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Romanos 3, 9, 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos 905. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O fato é que, com o pecado e o advento da doença, o ser humano teve o tempo de vida diminuído. Por conta do pecado, por causa da corrupção. Se você lê ali Gênesis, né? Por isso que eu achei, Deus colocou no nosso coração e a gente afirmou, né? Reafirmou, porque foi de suma importância, a aplicação pessoal. Ler toda a Bíblia e entendê-la. Por isso que a gente começou ali em Gênesis, nós ali estamos ainda terminando Crônicas, segundo Crônicas, e nós estamos vendo como o ser humano ele pode ser mau. A gente vê pessoas que veem a glória de Deus, pessoas que estiveram com a vida no altar, de repente se desviam, de repente se afastam, e essas pessoas começam a trazer males, essas pessoas começam a trazer a ira de Deus para cima delas por conta das oh Jesus, misericórdia, abominações que eles trazem, né, para a vida deles e para dos outros que os cercam. Nós estamos vendo hoje é, essa degradação maior do que nunca. Meus irmãos, não existe mais pudor, não existe mais, como eu posso dizer,
Santidade, sabe? O povo até dentro da igreja quer trazer a corrupção humana para dentro da igreja. Então, tudo isso vai gerando pecado. É por isso que as epidemias, as pandemias, as doenças inexplicáveis, os cânceres estão tomando de conta da humanidade. Por quê? Por causa do pecado. Não se tem mais temor no coração. As pessoas agem realizando o desejo, a vontade do seu ego, o que eles querem fazer. Eles não estão nem aí com a vontade do outro, eles não se importam. E lembre-se que Jesus ele diz o quê? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Como é que eu amo o próximo como a mim mesmo, se eu não me importo com o próximo? Se eu não estou nem aí se ele está fazendo bem, se ele está passando mal, se como está a vida dele. Você está entendendo? Hoje é cada um por si. Isso se vê até dentro das famílias, dentro de casa. Filhos que se levantam contra os pais, pais que se levantam contra os filhos, cada um com a sua própria vida, né? Pessoas que querem se deliciar com a desgraça dos outros. Gente, pela misericórdia de Deus, aonde está o amor? Aonde está o apego pela vida humana? Hoje já não se respeita idosos, já não se respeita mais crianças. Vocês estão entendendo? Então, não tem como o mundo ser diferente. A corrupção, o pecado, ele tem tomado de conta e isso tem gerado consequências. E as consequências são catástrofes, as consequências são enfermidades, a consequência é choro, dor e ranger de dentes. E ali, tudo só poderia ser mudado se toda a nação, se todo o povo buscasse o Senhor. O que a gente sabe que não vai acontecer, porque nós estamos caminhando para o fim, nós estamos caminhando para a consumação dos séculos. Então, a cada dia, essas coisas elas vão piorar, porque o homem será, como ali diz em Tiago, ele será. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Amém? Como diz aqui, ó. 2 Timóteo 3, a partir do 1 diz assim, ó, lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes. Eles falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis e inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, estarão cheias de orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitam o poder da religião. Afaste-se dessas pessoas. Aleluias, glória a Deus. Está escrito em Tiago, em Timóteo. Gente, agora me diga como é que Timóteo ia saber que as pessoas já estariam do jeito que nós estamos vendo hoje. E hoje as pessoas estão justamente desse jeito que está descrito aqui em Timóteo. E aí é que nós temos que usar outro versículo bíblico que diz assim: não vos deixais moldar conforme esse mundo. Cuidado, se afaste dessas pessoas, ore por elas, clame por elas. São vidas, precisam de Jesus como você precisa, como eu preciso. Mas nós não precisamos ter comunhão, nós não precisamos andar junto e nem praticar o que eles praticam. Então, cuidado com a consequência. A consequência do pecado chega, né? Na vida daquele que vive com promiscuidade, né? A proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existência: a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, diabetes, o câncer, dentre outras que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos dos nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura e por isso não procuram ajuda médica e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Por isso, não é incompatível orar
por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Pronto, chegamos aqui aonde eu queria comentar com vocês. Amém? Nós vemos aqui que as doenças, né, elas têm se proliferado. E muitas pessoas usam desculpas, dizendo: ah, mas também teve a peste negra, teve isso, teve aquilo no passado, teve as pandemias do passado, mas nada se compara ao que aconteceu agora, né? Então, nós não podemos dar desculpas ao pecado, porque ele não precisa disso, né? Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, entenda, nós estamos vivendo o século da doença física e mental. Não é apenas o câncer, a diabetes, pressão alta, colesterol, nada disso, que vem também nos ocasionado por conta da nossa alimentação desregrada, muita massa, muito carboidrato, falta de exercício físico. Por quê? Porque as pessoas estão cada dia mais sedentárias. E o que tem gerado isso na nossa vida? A tecnologia. A tecnologia é algo ruim? Não, é algo bom, mas que ela é uma faca de dois gumes. Ela pode trazer o bem, mas também pode trazer o mal. A própria psicologia, ela está falando que se nós abdicássemos mais dos celulares, dos computadores, das redes sociais, nós seríamos mais felizes. É até dito por regra, né, de psicólogos renomados, de dizer que, se possível fosse, no final de semana a gente não pegar em celular, de jeito nenhum. Se tivesse que usar o celular, seria apenas como telefone, mas desligasse a internet do celular, né? A outra coisa também que é nos dada pela própria psicologia. Quando você senta à mesa, nada de telefone. Não leve o telefone para sua mesa. Ele não é a sua família. A sua família é aqueles que estão sentados à mesa com você. Se é que estão sentando na mesa, porque muitos pegam o prato, vai comer no quarto, vai comer na sala, na frente da TV. Isso tudo está errado. Isso gera doenças em nós. Você sabia? O modo como você come assistindo TV, aquilo gera doença, porque você acaba comendo mais do que você deveria comer, porque o teu cérebro ele está focado na TV, ele não está focado no que você está se alimentando. Então, a saciedade ela chega em você atrasada, né? Então, são coisas que a psicologia própria nos explica. Aqui, uma coisa que ele falou a respeito de procurar um médico. Gente, não é errado você se cuidar, não é errado você procurar um médico. Os médicos também foram levantados por Deus, mas existem coisas que eles não podem fazer. Aí chega Jesus. Olha, como eu falei para vocês da enfermidade que eu tive, ali eu procurei a médica, é amiga nossa, irmã na fé em Cristo, em nome de Jesus, e ela própria não entendia por que as medicações não surtiam efeito. E elas não surtiam. A cada dia eu piorava, a cada dia eu definhava. Chegou ao ponto de o meu esposo passar a noite acordado, me vigiando, porque ele tinha medo que durante a noite eu viesse a falecer. Então, meus irmãos, houve um momento em que foi usada a fé. Uma palavra que o meu filho me disse quando chegou da casa do meu pai, e eu cheguei para o Senhor e deu aquele estalo no meu coração, dizendo: eu quero ficar curada, Senhor. Se não for para ficar curada, Senhor, me leva, me prepara a minha casa e me leva. E ali, automaticamente, em meio a louvores, eu louvando e adorando a Deus, eu fiquei curada. Começou com um fogo nos meus pés, subindo para a minha cabeça, e ali, uma mulher que não tinha força para andar, não tinha voz para falar, não tinha ânimo para absolutamente nada, ninguém podia me tocar, que se alguém me tocasse, eu repudiava, né? Ali já fazia parte daquela enfermidade, e aquela enfermidade era espiritual. Então, nada do que fizesse carnalmente ia resolver. Então, entenda, a gente precisa ter esse discernimento, né, de saber quando é o momento de você buscar totalmente a Deus e quando é o momento de você ficar ali, ir para o médico, né? É tanto que eu costumo ensinar aqui em casa que, por exemplo, você vai tomar uma medicação, você chegar e dizer: olha, Senhor, eu estou tomando essa medicação, mas eu creio que o teu poder vai agir através dela e eu vou ficar curado. Senhor, eu vou para esse médico, meu Deus, usa esse médico como um anjo teu, meu Pai. Não seja ele a falar, mas seja o Senhor. São orações que nós precisamos fazer, meus irmãos.
e ter o entendimento do que estamos fazendo. Aí o que às vezes eu vejo? Eu vejo pessoas que condenam a pessoa porque ela está indo buscar um médico, condena a pessoa porque a pessoa faz um tratamento, né? E o que é pior, julga pessoas que falecem, né, por não receberem a cura. Gente, Deus ele não te deu, ele não me deu o ortoga de ser juiz da vida de ninguém. Muitas vezes eu tenho fé para ser salva, mas eu não tenho a fé suficiente para ser curada. Eu tenho fé para ver a minha vida transformada, de Deus transformar a minha família, mas eu não tenho fé que Deus me cure. Isso é algo de pessoa para pessoa. Então, você pode ver uma pessoa tremendamente cheia do Espírito Santo, você pode ver uma pessoa que Deus usa ela tremendamente e ela simplesmente falecer de uma enfermidade. Isso não quer dizer que a pessoa estava em pecado, isso não quer dizer que Deus não ouvia a oração dela, não. Quer dizer simplesmente que chegou a hora dela. E quando chega a nossa hora, olha, pouco importa o jeito que você vai subir para a glória. Não importa. É isso que às vezes nós não entendemos. Achamos que, não, no momento que eu for subir para a glória, que Jesus for me chamar, ele vai arrebatar o meu espírito assim, dormindo. Nem sempre é assim, gente. Por quê? Porque a dor vai ficar mais para os que ficam. Para você que vai para a glória, vai ser alegria, vai ser contentamento, vai ser glória. Você vai ver, a primeira coisa que você vai ver quando fechar os olhos e sair do seu corpo vai ser Jesus Cristo. Você está entendendo? Então, irmã, quer dizer que eu estou passando por essa enfermidade, eu já me arrependi, eu já busquei a Deus, mas eu não consigo ficar curado. Quer dizer que eu estou em pecado? Quer dizer que Deus me amaldiçoou? De jeito nenhum. Quer dizer que você simplesmente não teve ainda a fé suficiente para ser curado. E eu tinha, irmãos, eu tinha assim, eu tinha a fé, eu orava, a gente todo dia de noite fazia oração, mas eu passei 7 dias enferma. E cada dia a gente fazia uma oração na noite, quando era no outro dia eu estava pior. Era porque todo mundo estava sem fé? Não, não era. Mas é porque não aconteceu aquele estalo, sabe? A semente não morreu para que gerasse aquela fé no meu coração. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Então, não é porque você está enfermo, não é porque. Eu já. A primeira coisa que a gente faz aqui, gente, desde que a gente se converteu, o que é? Alguém adoece, acontece alguma coisa, a gente faz uma reunião em família, né? Para a glória do Senhor, todos nós aqui somos convertidos, meu esposo, meus filhos, minhas noras, minha neta, né? Então nós fazemos uma reunião em família, a gente, olha, gente, alguém errou? Alguém fez algo que desagradou a Deus? Se a resposta for não, então a gente já sabe que é um deserto que a gente passa. Nem sempre, nem sempre, meus irmãos. O deserto, ele não vem, a pessoa está passando por um deserto, é castigo. Não é. Existem coisas que você não entende, mas Deus entende. Às vezes Deus ele não atende a nossa oração do nosso jeito, mas atende do jeito dele. E é aí onde a fé também tem que agir. Você vê a Jó, você pega a Jó ali com os amigos. Os amigos dele tinham na cabeça deles a consciência de que Jó estava doente, ele perdeu os filhos, aconteceu tudo isso, ele perdeu, que foi pecado. Jó ele fez alguma coisa que desagradou a Deus e ali Deus tomou os filhos, Deus tomou a riqueza, Deus ainda jogou uma enfermidade em cima dele. Tão grande foi o agravo de Jó. E ali você vê o quê? Que precisou Jó. Cuidado com os teus julgamentos. Precisou Jó orar por eles, porque a ira de Deus se levantou contra eles, porque eles estavam julgando a Jó. Você está entendendo o que é que a palavra de Deus está nos dizendo? É justamente isso. Não julgue ninguém, para que o julgamento não caia sobre você, em nome de Jesus. Porque você vê ali que Jó, ele estava passando por aquele deserto, ele teve aquelas perdas, mas Deus disse o quê? Eu sou aquele que fez as águas antes que tu tivesse gerado. Então, creia em Deus, descanse no Senhor e acredite que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se não aconteceu como você queria, não quer dizer que Deus está longe de você. Quer dizer que você está se deixando moldar pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para o último tópico? Glória a Deus. Aleluias. Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus.
Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo e declarou cura divina. Eu sou o Senhor que te sara. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Este plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Jesus, ele veio para curar, para libertar e para salvar. E para nos dar uma nova chance. Mas você tem que focar a sua promessa na salvação. É a maior promessa que você tem. Mas dizer que Jesus não pode, Jesus cura. Desde uma dor na unha até se precisar ressuscitar o morto, ele ressuscita. Mas que seja necessário. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que Deus tem que fazer a nossa vontade, e às vezes a nossa vontade, ela só, como eu posso falar, ela atrapalha um pouco os planos de Deus. Você quer ver 2 exemplos muito fortes na Bíblia Sagrada? Um deles é Sara. Sara tentou apressar a promessa entregando Agar a Abraão. O que aconteceu? Se gerou a nação que até hoje está ali em desavença com Israel. E nós vemos outro exemplo, Zedequias. Zedequias, o rei Ezequias, ele estava com uma enfermidade e Deus disse, olha, eu tenho visto tudo que tem feito, mas chegou a hora de você partir. Mas ali ele se volta para a parede, começa a mostrar a Deus tudo que ele fez, e Senhor, eu quero mais tempo, Senhor, eu não quero ir agora. Amém. Deus concede ele mais anos de vida. Mas o que acontece dentro desses anos de vida, desses 15 anos de vida que Deus entrega a Ezequias? Ele peca, né, contra Deus, porque ele se ensoberbece e sai mostrando para o povo que ele tem e esquece de glorificar a Deus e nasce ali, né, o pior rei, né, de Judá, né? E nós vemos que é difícil. É difícil, meus irmãos. Nós não podemos ir contra os planos de Deus. Às vezes Deus quer levar alguém e a gente fica orando para Deus não levar, para Deus não levar, e aquele sofrimento daquela pessoa só aumenta. Nós temos que aprender a liberar as pessoas. Sabe por quê? Eu sei que dói. Gente, eu sei que dói. Sabe? Perder alguém que você ama é uma dor indescritível. Indescritível. Mas a gente tem que aprender a liberar. Porque às vezes a gente só está aprofundando dores e sofrimentos, porque simplesmente a gente não quer deixar a vontade de Deus se cumprir. Então deixa a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Se não houve a cura, se não houve como você aconteceu, declare, Senhor, seja feita a sua vontade. Lembre-se da oração de Jesus no Calvário. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito conforme a minha vontade, mas que seja feita a tua. Nós temos que aprender a deixar Deus agir. Amém? Em nome de Jesus. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo de ontem e hoje e eternamente. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue cura hoje, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo levanta qualquer ser humano da sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. É como eu dei o exemplo a vocês aqui, mas se tivesse chegado o meu tempo, não haveria oração, não haveria clamor. O clamor e a oração só iam retardar a minha partida. Mas quando chega a hora, é a gente dizer, Senhor, eu quero, Senhor, eu repreendo isso, mas em nome de Jesus seja feita a tua vontade. Você, quando declara que seja feita a vontade de Jesus, você não está sendo incrédulo, não. Você simplesmente está mostrando que acredita que tudo coopera para o seu bem e para o bem daqueles que você ama. É isso que nós temos que entender, em nome de Jesus. Mas Jesus cura, sim, Jesus cura de dor de cabeça, Jesus cura de câncer, Jesus cura
de AIDS, Jesus cura de Covid, Jesus cura. Em nome de Jesus. E sabe o que é maravilhoso? Às vezes ele não cura, assim, de uma forma a exterminar o vírus. Né? Vou dar até um exemplo aqui a vocês. No início da pandemia, o meu filho mais velho, ele contraiu o Covid. Ele teve os sintomas no primeiro dia, mas após o primeiro dia, os sintomas simplesmente desapareceram da vida dele. Mas ele fez o exame e deu positivo. Então, o que aconteceu? Deus, ele bloqueou os sintomas da enfermidade. E ali ele ficou curado para a glória do Senhor Jesus. Entende? Mas teve muitos servos de Deus que partiram. Por quê? Porque era o tempo deles. Porque era chegada o momento dele. Não é porque não teve fé, não é porque ninguém orou, não é porque ninguém clamou. Mas é porque, aleluias, glória a Deus, foi chegado o tempo deles. Amém? Então, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus ainda está agindo sobre a terra. Então, nós precisamos sim nos unir em oração e buscar, clamar pelo resgate, pela cura, pela restauração, mas principalmente pela salvação da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O último subtópico: o que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. A cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Muitas vezes você é consultado por um médico, quem está na tua frente ali é o Deus usando aquela pessoa, é Jesus usando aquela pessoa, em nome de Jesus. Mas nós temos que ter, né, essa certeza no nosso coração, né, de sempre perseverar, buscar. Lembre-se que é no tempo de Deus. Você lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos chegaram e pediram a Jesus a cura, né? Foi o que Jesus fez. Vão e se apresente ao sacerdote. Foi isso? Eles não ficaram imediatamente curados. Teve um processo para a cura deles, né? Eles ficaram curados no meio do caminho. Às vezes é exatamente isso. Você lembra do cego do tanque de Siloé? Ali, né? E Jesus foi lá, passou lodo e disse: vai, te lava nos tanques de Siloé. Ele lavou algumas vezes. Meus irmãos, às vezes Deus requer de nós um pouco mais de perseverança, em nome de Jesus. Ah, irmã, mas eu já tenho buscado, eu já estou cansado, pois peça força em Cristo. Mas declare. E outra coisa, começa a viver a tua oração. Porque às vezes a gente ora, a gente clama, a gente pede, e enquanto está ali de joelho, a gente está falando uma coisa. Quando a gente se levanta, é outra. Sabe? Vocês já viram aquelas pessoas que disputam enfermidade? Gente, eu já caí num laço desse. Vocês acreditam? Aí a pessoa chega, ai, que não tem não sei o quê. Não, mulher, mas assim aconteceu assim. Não, mas o meu foi pior. Gente, pelo amor de Deus, a gente está aqui para mostrar que Jesus cura e não para mostrar o mal, a degradação. Se alguém chega para você e diz, ah, você já vai fazer 50 anos, te prepara, porque vai chegar isso, vai chegar aquilo. Não, não vai chegar, não. Está repreendido em nome de Jesus. Eu sou lavado, remido no sangue de Jesus. Ai, mas você tem pressão alta? Você tem. Não, eu não tenho nada disso. Essas coisas, elas me perseguem. Mas eu não aceito elas na minha vida em nome de Jesus. Amém? O nosso mal é porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelos laços de Satanás e acabamos usando a nossa própria boca, né, para nos amaldiçoar. Aí fica, ai, a minha diabetes, ai, a minha pressão alta, ai, a minha isso, ai, a minha aquilo, eu não posso por causa da minha diabetes. Não, gente, pelo amor de Deus, abra a tua boca para te abençoar. Vigia, se policia, viva a sua oração. Rapaz, mas você tem isso? Não, isso aí me acompanha, é verdade. Mas eu sou lavado no sangue de Jesus.
E eu creio que no momento exato ele vai derramar a cura sobre a minha vida, em nome de Jesus. Viva, viva a sua fé. Não é apenas dizer que tem fé, mas é vivê-la. Não é apenas dizer, eu creio na cura. Aí você anda por aí como que querendo que as pessoas tenham pena de você. Você lembra quando Jesus, o que é que Jesus fala a respeito do jejum? Que quando a gente jejuasse, lavasse o rosto, se penteasse, agisse como se você não tivesse de jeito nenhum fazendo jejum, como se a sua carne não tivesse quebrantada. Mas existem pessoas que você encontra, gente, não é poucas não, que eu encontro. Aí, irmã, como é que tá? Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã, você sabe, eu tô não sei o quê, e é cheia de dor, tô toda quebrada. Gente, pelo amor de Deus, começa a professar a tua oração. E não o que você está vivendo. Irmã, então eu vou sair mentindo? Não, você está agindo pela fé. Em nome de Jesus. Jesus, ele não chegou para Lázaro e disse, ei, Lázaro, tu está aí dentro? Se tu tiver, vem para fora. Não. Ele chegou e disse, Lázaro, vem para fora. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos viver a nossa fé em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Concluindo essa lição, né? Nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigir a ele com humildade e fé, perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar nossas enfermidades as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura. Declare, Jesus, ele cura, ele não curou, ele cura em nome de Jesus. Creia, acredite, confie no processo da cura divina sobre a tua vida. E com relação, irmã, mas eu fui para a igreja, o pastor orou em mim, eu não fiquei curado. O que foi que aconteceu? Foi o pastor que não teve fé? Foi eu que não teve fé? Primeiro, qual foi a motivação de você ter ido para a igreja? Foi a cura? Em nome de Jesus? Então, se ele orou, você recebeu. Mas tem um tempo. Amém? Em nome de Jesus. Mas no próprio tempo que você abre a boca e diz, eu não fui curada, era o pastor que não tinha fé, era isso, era aquilo. Meus irmãos, lembre-se, nós não fomos levantados para ser juízes. Declare cura, declare libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é que Jesus declarava que a paralítico estava curado? Ele declarava dizendo o quê? Levanta-te e anda. Quem se levanta somos nós. Não é ele que nos pega ali, nos levanta a força. Não, ele disse: levante, tome a sua cama, tome o seu testemunho e ande, prossiga. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós temos que nos apoderar da nossa bênção em nome de Jesus. Aqui nós temos os exercícios, né? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para quem for querer adquirir o slide. Amém? Glória a Deus. E a próxima lição, a promessa de um coração novo. Aleluias, glória a Deus. É algo muito forte, né? Você ter a promessa de um novo coração. Aleluias, glória a Deus. Então, vamos aprender que a palavra do Senhor, ela é viva nas nossas vidas. E ele tem o intuito de cumprir. Então, Jesus, ele não quer agir apenas numa área. Jesus não veio te dar apenas salvação. Ele veio te dar salvação, cura, libertação, restauração, renovação. E isso não só para você, mas para toda a sua casa, em nome de Jesus. Então, tenha fé, confie no Senhor e persevera na oração. Mas lembre-se, você precisa se dedicar na oração, você precisa se dedicar na leitura da palavra, você precisa se dedicar nas coisas de Deus. Deus, ele te dá conforme você busca, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por esses momentos na tua presença. Abençoa, meu Pai, para que possamos viver, Senhor, essa palavra. Senhor, eu te apresento cada um nesse momento que se encontra enfermo. Meu Pai, lava com teu sangue, purifica, meu Pai, de todo pecado, porque, meu Deus, pelas tuas pisaduras, Senhor, nós somos sarados. Senhor, recebe cada um que se arrepende, meu Deus, e que pede agora perdão pelos seus delitos, meu Pai, em nome de Jesus. E, meu Pai, responde com cura, meu Pai, sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Te apresentamos os dos quadernos de oração, te apresentamos nossa casa, nossa vida, nosso ministério. Pedimos tua bênção, Senhor, sobre tudo que nós nos alimentarmos
nesse dia, nessa tarde, nessa noite, e que, Senhor, dai-nos a tua bênção. Livra-nos, Senhor, de toda seta do inferno, de toda obra maligna. Livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia, tribulação, acidente, enfermidade. Livra-nos das portas dos hospitais. E que a tua graça, a tua glória, Senhor, resplandeça sobre nós, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor e persevera. Jesus cura sim. Ele veio para te dar uma restauração total, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça do Senhor seja contigo. Até a próxima aula, em nome de Jesus.